Olá mundo, sejam bem-vindos ao PodTag. Hoje sou eu, João, que vou apresentar. Voltei das minhas férias aí nos países comunistas, como vocês ficaram sabendo. Foi uma passagem curta, porém eu gostaria de dizer que voltei a apreciar melhor o capitalismo depois dessa experiência. Acho que alguém passou fome. E falando em capitalismo, hoje a gente vai falar sobre investimentos. Hoje a gente vai conversar com o Daniel Calonge, CEO da Monetos, e cola com a gente que hoje o papo tá muito legal. Comigo hoje no programa temos o Luiz. E aí galera, hoje a gente vai falar sobre robôs para investimento, então eu tô pensando em investir em robôs. Oh, não. Temos também aqui o glorioso Renan Burda, CEO do Carro Quente. E daí, gente, é hoje que eu consigo quebrar meu cofrinho aqui, meu porquinho de cerâmica. Olha só. E temos também aqui nosso querido amigo Paulo. E aí, gente, vamos ver se o robô faz o serviço direito, porque eu não tô manjando, não. Olha só, alguém tem que fazer, né? E para conversar com a gente hoje, temos também o Daniel Calonge, CEO da Monetos. Fala aí, Daniel. Fala, João. Tudo bom, galera? Lembrando, o João falou que ele teve países socialistas, comunistas aí. Eu tive um final de semana bem capitalista depois de muito tempo. Andei de kart várias vezes esse fim de semana. Olha só. O engraçado é que o outro host, que é o Everton, que não pode participar, ele é comunista também, mas mora lá no coração mundial do capitalismo nos Estados Unidos, né? Em Nova York. Em Nova York. Se duvidar, ainda passa por Wall Street. Olha só, cara, tem uma foto com o touro. E esse é mais um episódio do quadro Tag Money, aí trazido pra você pela Impulso Network, a nossa patrocinadora e apoiadora. E o destaque dessa semana aí, muito maneiro, são as meetups semanais que acontecem na Impulso. Na verdade, são mais de uma meetup por semana, se não me engano, são 4 meetups, e são temas de desenvolvimento, de carreira, de tecnologia. Às vezes também são alguns temas mais informais, mais divertidos. É muito maneiro, tá rolando lá com muita frequência. E pra você saber em primeira mão de quais são os temas, ali poder se programar com uma antecedência, entra lá na comunidade impulso.network ou usa o nosso link de referrals aqui embaixo. E se você também não quiser aparecer na câmera por algum motivo ou não tem disponibilidade e só quer acompanhar, você também pode através do Twitch e do YouTube. Então a Impulso tem conta nesses dois serviços, é só acompanhar lá, fica de olho, se inscreve nesses dois canais e não perde essas meetups que o conteúdo tá muito, muito maneiro. Impulsione a sua carreira. E nós temos novo apoiador na área aí, quem está nos apoiando agora até o final dessa temporada, ou quem sabe mais futuramente, é a Rocket City, a maior criadora de conteúdos em tecnologia aí, bastante conhecida no YouTube pelos vídeos voltados a React, Node, JavaScript, Adonis, realmente muito conhecida. E tá rolando um bootcamp agora aí, a galera tá de uma forma bem imersiva em várias tecnologias conhecidas, a famosa OmniStack, né, que é Node, React Native e React. Então, para você que quer se aprofundar em JavaScript moderno e construir coisas realmente muito fodas, a Rocket City está criando muito conteúdo. Eu não consegui participar do bootcamp, como é que eu consigo consumir esses conteúdos todos aí? A Rocket City está aí disponível no YouTube, está disponível em blog, as newsletters também sempre trazem conteúdos muito maneiros. A Rocket City tem grandes parcerias, inclusive com a Impulse, uma proximidade muito grande, também agora com o PodTag, a gente está fazendo ações muito interessantes. E também tem a comunidade lá no Discord, se você quiser entrar, pode acessar diretamente o link que está lá na página rocketcity.com.br e deixe seu comentário lá também nos vídeos, deixe seu curtir. Sabe que o PodTag sempre vai tentar trazer coisas relevantes, a gente nunca vai trazer algo que a gente não acredite, e a Rocket City cria um conteúdo muito maneiro para quem quer crescer na carreira, quem quer aprender rápido, entrar no mercado de trabalho. O React está em alta, vocês viram aqui nos episódios que a gente já trouxe, então corre lá, não perde tempo, se inscreve nos canais e acompanha essa comunidade que é muito maneira. rocketcity.com.br. Solta o barulho do foguete aí, Léo. Você gosta do PodTag? Você acha que a gente faz a diferença pra você e que o nosso conteúdo é relevante e de qualidade? Tem duas maneiras que você pode nos ajudar a manter esse projeto no ar. Se você puder fazer uma contribuição financeira mensal, você pode entrar no nosso programa de patronato no PicPay. PicPay! A partir de R$5 mensais, você tem acesso a participar das nossas gravações ao vivo e participar do canal privado dos hosts no Slack, que é onde a gente fala besteira, basicamente, né? Se você não puder contribuir financeiramente, a gente também entende. Pra gente é muito importante, tão importante quanto também, a gente movimentar nossa comunidade no Slack e que ter esse contato com os ouvintes, tanto pela comunidade do Slack
quanto através das redes sociais e por e-mail. Então, entra lá na nossa comunidade do Slack, entra lá em podtag.com.br, no canto superior vai ter um link lá do Slack, você pode entrar lá, participar com a gente, e se você quiser entrar em contato com a gente, pode entrar através do contato@podtag.com.br e nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook e no Twitter principalmente, e também no Instagram. É isso aí, acho que vale acrescentar também, Everton, se você não costuma usar o Slack em outras comunidades, você pode usar direto do seu navegador, não precisa instalar, tem versão web, tá, galera? Então, não tem desculpa pra não interagir com uma comunidade aí super bacana, que é a comunidade do PodTag. Isso aí, a gente faz a nossa parte, a gente tenta manter a comunidade ativa, né, mas se a nossa comunidade não responder, vai ser basicamente a gente falando sozinho. É, isso aí, não queremos isso. De falando sozinho, já basta a gente aqui agora, né, Everton? Evento da semana. A dica de evento da semana é a API Com. Isso, API Com. Ó, que bonito. É o maior e mais completo evento, um congresso focado em APIs no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessa, achei muito maneiro. E vai acontecer lá pro pessoal paulista no dia 29 de março, então você tem aí mais de um mês pra se organizar, lá no Villa Blue Tree Hotel. Então, cara, não perde tempo, são palestras muito maneiras, você vai saber sobre boas práticas, sobre ferramentas, cara, basicamente tudo aquilo que a gente tem falado aí no podcast, tem incentivado a galera a utilizar, vai ser compilado num evento. Nas edições anteriores contou com mais de 300 participantes, mais de 20 empresas e 30 palestrantes. Porra, são números muito bacanas. Não perde tempo, faça a inscrição lá, apicom.com.br. E agora a nossa indicação de podcast gringo da semana. Pois é, a gente vai inverter hoje, dane-se. Fuck the rules. Fuck the police. Podcast dessa semana estrangeiro que a gente vai indicar é meio que um jabá. Olha só. Mas não é, vocês vão entender, é meio que jabá, mas não é. Na verdade é uma puxação de saco. É o Evercast. É o Evercast, não é o Evercast não. Dessa vez não. Talvez no programa da semana que vem, quem sabe. Então, como o pessoal da comunidade já sabe, né, eu mudei de trabalho. Eu tô trabalhando agora na MongoDB. Assim, aquela empresa / produto de banco de dados famoso na comunidade open source. E conversando com o meu líder, com o meu chefe, Mabos, recentemente eu descobri que ele tem um podcast. O podcast dele é muito bacana. O podcast dele se chama The Console Log. Log do console, ou o tronco do console. Entenda da maneira como você quiser. Ele é apresentado pelo Mabos, o Harry Wolf, e pelo Matthew Gersman. E ele é basicamente um diário semanal. E isso seria, sei lá, um semanário? E não sei. Então, ele seria um semanário sobre as novidades da semana no ecossistema do JavaScript e da web em geral. Eles focam muito na web, em JavaScript especificamente, ferramentas novas que estão saindo, versões novas de frameworks, ou de APIs, ou de libraries das ferramentas que estão saindo. Então você consegue manter atualizado no mundo do JavaScript e da web em geral semanalmente ali com eles. É muito bacana, o conteúdo que ele gera é muito bacana, é bem curtinho. Se não me engano, os episódios não são longos. E se você curtir, ele, especificamente o Harry Wolf, ele tem um canal no YouTube também, onde ele posta ali vídeos principalmente sobre linguagem de programação. Ele postou um review recentemente explicando o que é TypeScript, por exemplo, muito bacana. Então acompanha lá o trabalho deles. Podcast The Console Log e no canal do YouTube do Harry Wolf. Sensacional, olha aí, dica maneiraça. E já que hoje é Tag Money, a gente vai falar de dinheiro, de bufunfa, de pila, queria recomendar para vocês um podcast novo aí, que é o PrimoCast, o podcast lá do Primo Rico, para quem conhece, é um dos maiores canais de finanças aí do Brasil. E agora começou o podcast, até o momento tem 4 episódios só, então dá para maratonar, para começar a acompanhar e consumir esse conteúdo aí. Eu particularmente gosto muito do Thiago Nigro, que é o Primo Rico, né? Realmente ele tá rico ainda, não? Fica aí a dica, pô, muito maneiro, o podcast lá tá sendo muito bem feito, conteúdo muito maneiro. Então acessa lá do seu agregador preferido, PrimoCast. Hashtag dos ouvintes. A gente teve pouco hashtag essa semana, hein, pessoal? Como eu falei, a gente precisa que vocês interajam com a gente pra gente saber se a gente tá fazendo as coisas certas. E se tem alguém ouvindo, né? Vai que não tem ninguém ouvindo. Pô, dê um alô aí, galera. Eu mando um biscoito. Mando um biscoito pelo correio. Olha só, eu falei biscoito, não bolacha. Olha só. Eu vou remover essa cidadania de Curitiba nesse exato momento. É que agora eu sou de São José dos Pinhais, né? Então... Ah, é verdade. Não sabia que na grande Curitiba eles falam diferente. A Luísa Gabriela mandou um comentário aqui pra gente sobre o Tagueando pelo Mundo da Austrália. Ela falou, adoro esse quadro, Tagueando pelo Mundo. Emoji de coraçãozinho. Já teve Alemanha, já teve Japão, Estados Unidos. Melhor programa de todos, inclusive, foi dos Estados Unidos, né? Ah, tá bom. Hong Kong, Canadá, Holanda, aquele pessoal maluco da Holanda, a Austrália. Por favor, façam mais.
Faremos, com certeza. Esse é um dos quadros que a gente mais tem engajamento, né? A galera curte bastante. Esse é um dos quadros mais divertidos e mais difíceis de gravar, porque a gente precisa ficar gerenciando fuso horário diferente, então a gente grava no sábado, geralmente. O @eucid mandou pra gente pelo Twitter, acredito eu. Eu ri bastante com esse episódio e também fiquei aterrorizado. A gente também, principalmente por causa dos bichos malucos gigantes que tem lá, né, cara? Porra, cara, não dá pra viver num país assim, não. O Cláudio Matos mandou pra gente sobre o feedback sobre o episódio Dev na Estrada. Gostei muito desse podcast, aprendi muito. Gostei no final que foi comentado, que antes de ser um profissional, tem que ser uma boa pessoa. Obrigado. O cara pegou a única parte séria do episódio. Sim. Pra ele foi um episódio de 5 segundos, que em 1 hora do episódio foi o único momento que a gente falou sério. E agora as fast tags, que é aquele momento que a gente tá, né, dando o nosso passeio de canguru e a gente vê um conhecido e fala, opa. Então um opa pro Adriano Lemos, pro Roger Manrique, pro Ademir Ferreira, pra Carol Antifa, pro Rodrigo Frumento, pro Victor Aldabaldi e pro Rafael Arruda. Abraço, grande abraço pra vocês. 0 erros de dicção, hein, cara? Parabéns. Que é outro nível, né, rapaz? Olha só. Vamos para esse episódio hoje e falar sobre investimentos, como ganhar dinheiro, como escolher melhores ativos e como a tecnologia pode ajudar você a se tornar uma pessoa mais rica e um dia ter o dinheiro que o Everton tem. Pois é, eu não gravei esse episódio, mas enquanto eles estavam gravando eu tava tomando os meses de produção aqui. Olha só. A vítima do atropelamento foi um robô russo, da empresa Promobot. A companhia, após saber do ocorrido, fez uma postagem em seu Twitter marcando Elon Musk, CEO da Tesla, e alegando que o veículo autônomo da Tesla havia matado um robô inocente em Las Vegas. Daniel, queria perguntar pra você, você falou que a Monetos trabalha como um serviço de investimentos, né? Você poderia explicar pro pessoal qual que é a diferença entre um serviço e um fundo de investimentos? Legal, cara. O que é um fundo, né? Um fundo vai ser uma comunhão de recursos de várias pessoas e tem um gestor que cuida daquele dinheiro. Então, qual é a vantagem para a pessoa investir via fundo? Ela vai ter um serviço de gestão profissional ali no meio, é um gestor cuidando daquilo, e o gestor, por ter uma comunhão de vários recursos, de várias pessoas, ele consegue investir uma quantidade de dinheiro muito maior. Então ele tem um poder de barganha muito maior na hora de comprar, na hora de vender. Os custos de comprar e vender vão ser diluídos por muito mais pessoas. Então tem essa vantagem. Na hora que a gente pensa num serviço, um serviço pode ou não usar fundos de investimento, mas é numa camada ainda superior. Então se a gente for pensar um robô de investimento, o que ele faz? Ele usa vários fundos, mas ele te ajuda num processo muito antes de só entrar no fundo. Então vamos pensar que você é uma pessoa conservadora e você precisa ter um portfólio que tem uma alocação X, sei lá, 90% renda fixa e 10% renda variável. Se você sabe isso muito bem, você pode sim escolher um bom fundo e ficar nisso. Mas se você entra num serviço de investimentos, que pode usar robô ou não, esse gestor ou esse robô vai identificar exatamente o seu perfil, vai acompanhar esse perfil durante um tempo, que ele tende a mudar, você tende a ficar ou mais arrojado ou mais conservador, e ele vai mudando essas alocações e cuidando sempre e escolhendo os melhores produtos para você, que pode ser um fundo, pode ser um LCA, pode ser um LCI, pode ser um título público, mas você tem alguém que escolhe o produto para você e não você diretamente escolhendo aquele fundo. Num fundo, tradicionalmente, você tem acesso a oportunidades que os investidores via corretora, se eles não têm muitos recursos, eles não têm o mesmo acesso que um fundo teria, né? Fazer a negociação dos valores dos investimentos. Vamos pensar um fundo de debênture, por exemplo. Para comprar uma debênture tem que ter entre 1 e 2 milhões de reais para cada debênture. E aí um fundo de debênture deveria ter entre 20 e 30 debêntures para ele ser diversificado. Então nós estamos falando que para um investidor individual conseguir ter uma boa diversificação, ele tinha que ter uma parte do portfólio dele de no mínimo uns 20 milhões de reais aplicado em debênture. E aí você fala, então isso é quase impossível para a grande maioria das pessoas. Não, ele pode investir num fundo a partir de 100 reais, por exemplo, e aí ele investe e ele está lá num portfólio que tem lá 200, 300, 400 milhões em debênture, mas ele está ganhando só sobre os 100 reais que ele colocou, por exemplo. Entendi. E também a questão do debênture é que você também não pode alocar todo o seu portfólio só em debêntures, né? Você ainda teria que diversificar um pouco mais para reduzir os riscos relativos a debêntures, né? Exatamente. Por exemplo, se você está fazendo uma reserva para imprevistos, assim, uma parte muito conservadora do seu portfólio, não deveria ir para um fundo de debênture, de maneira alguma. Então, uma parte do seu portfólio, mesmo que esteja em renda fixa, vai estar fora disso. Então, tem que ter um patrimônio muito maior do que só esse que deveria ser alocado em debênture. É o lance do não colocar todos os ovos num cesto só, né? Se você coloca em
debêntures que, inclusive, há um risco, né? Daí você tá piorando aí teu fundo. Então faz sentido optar por um fundo diversificado, na minha opinião, né? Sim, mas só para explicar pro pessoal melhor o que é um debenture, o debenture é basicamente uma empresa, pode ser uma empresa pública ou privada, ela emite um título que representa uma dívida, ela vende essa dívida para as pessoas para conseguir captar dinheiro e ela promete pagar esse valor prestado mais os juros. E é isso que constitui o título da debenture. Então, um dos possíveis riscos que você pode ter investindo em debentures é a empresa dar o calote, ou ela não conseguir alcançar o lucro que ela estava projetando quando ela iniciou a oferta desse título. Seria mais ou menos isso, Daniel? Exatamente. E tem uma coisa até mais legal nesse sentido, que aí uma coisa que tem que analisar muito bem é quais são os riscos que você corre com cada tipo de ativo. Então, quando você pega um título público, por exemplo, que vai ser sempre, em qualquer país do mundo, o ativo mais seguro, e aí é legal de falar, mas o governo do Brasil está quebrado, como é que título público é mais seguro que um título de banco? Por mais que isso pareça estranho, isso faz todo sentido, porque o que acontece? 72% de toda dívida do Brasil, ela é pública. Então, todo banco vai ter aproximadamente 70% ou 72% mais especificamente investido em título público na média. Então, se o governo der calote, cara, é impossível o banco te pagar aquela poupança porque ele perdeu 72% do dinheiro que ele tinha. Aquela poupança, aquela LCA, aquele CDB, aquele qualquer outra coisa, porque ele para te pagar, ele tem que resgatar algum ativo e esse ativo que ele tem é título público, em 72% do caso. Então, esse é o ativo mais seguro de um determinado país, porque se o governo não conseguir pagar, ele emite papel moeda, vai gerar uma inflação enorme, mas ele paga todo mundo. Então, nunca teve um default de dívida interna na história da sociedade moderna. Então, tem default de dívida externa. Você não paga o FMI, você não paga o Banco Mundial, mas as pessoas você paga. Por mais que isso possa gerar inflação, é o ativo mais seguro dentro de cada país. E se você for pensar qual que é o ativo mais seguro do mundo, em termos de mercado financeiro, a gente considera um título público americano, que os Estados Unidos nunca deu calote na história, e o dólar é a moeda transacionada no tempo todo. Mesmo tendo trilhões de dólares em dívidas, né? Mesmo tendo trilhões de dólares em dívida. Então a gente vê que reputação vale muito mais do que o endividamento, né? Com certeza. E aí quando você pensa no debenture, ele vai ter vários riscos. Então ela tem um risco da empresa quebrar, que esse é o maior risco. Normalmente as debêntures, elas não são pós-fixadas. O que é pós-fixado, né? É muito difícil você ver uma debênture que rende 120%, 130% do CDI. Então, normalmente ela é pré-fixada. E quando ela é pré-fixada, se a taxa de juros subir, ela perde valor mesmo ela indo te pagar. Então, pensa que eu comprei uma debênture que vai me pagar 10% ao ano e hoje a taxa de juros está 6,5%. Aí a Selic sobe, o Copom decide lá, a taxa de juros vai para 12%, 13%. Para eu conseguir vender minha debênture, eu vou ter que vender ela muito mais caro do que o título público, ela tem mais riscos. Então, vou ter que vender ela rendendo 17%, 18%. Então, para isso, ela vai ter que perder valor. Então, aqueles R$1.000 que eu coloquei nela vão ter que virar R$700, R$800, para, com isso, o rendimento ser equivalente ao que ele tem que ser. E aí, você tem esse risco em cima de uma debênture que acontece com muita frequência. Você tem o risco da empresa quebrar também. Você tem risco de fechamento de taxa, que eu não quero entrar muito em detalhe, mas por exemplo, o título público cai taxa agora, mas ele sobe taxa daqui a 5 anos, e a debênture vai vencer daqui a 5 anos. Então, por mais que a taxa de juros está caindo, por causa da duration dela, deveria subir. Então, quanto mais sofisticado for o produto, mais um serviço ou um fundo de investimento, né, tendo um gestor, mais pode te ajudar, porque ele vai estar olhando essas coisas com um olhar de especialista e não como o olhar de alguém que gasta 1 ou 2 horas por semana olhando investimentos. E é uma pessoa também que pode ou não ter formação, mas que tem um conhecimento especializado na área, né? Exatamente. O mercado financeiro é uma coisa interessante. A grande maioria das pessoas é ou engenheiro ou economista, mas tem médicos muito bons gestores, tem gente que não tem graduação, tem pessoas de todas as áreas gerindo. O importante é ter um raciocínio lógico muito grande e independência de pensamento, assim. Porque se você for seguir o mercado, for comprar o que está na modinha, na grande maioria das vezes você vai comprar caro e vender barato. E o segredo para ganhar dinheiro é o contrário, né? Comprar barato e vender caro. Então, normalmente você vai comprar os ativos quando as pessoas não querem eles. E aí você tem que ter um pensamento independente muito forte. Com certeza. E Daniel, quando eu invisto meu dinheiro no serviço financeiro, que usa robôs de investimentos ou não, eu viro o cotista do fundo, né? Como é que funciona a cotização e a distribuição dos lucros? Ela é feita de maneira igualitária, dependendo da quantidade de cotas que você tem? Como é que funciona? Exatamente, cara. A cota, ele é um artifício criado para ser justo com todo mundo. Então vamos pensar que um fundo nasce hoje e ele é muito simples, assim, ele é só nosso, ok? Cada um de nós tem 1.000 cotas. Colocou R$1.000. E nós somos 5, só para facilitar a conta. Então a gente colocou R$5.000, o fundo tem R$5.000 e ele vai ter cota inicial de R$1. Então cada um tem 1.000 cotas. Cada cota vale R$1.
Aí, depois de um mês, ele valorizou 10%. Então o fundo agora tem R$ 5.500, ninguém entrou nem ninguém saiu, para simplificar. Ele tem R$ 5.500, cada um de nós tem 1.000 cotas e cada cota nossa agora vale R$1,10. O que isso significa? Vamos colocar que agora a gente chamou um parente nosso, que ele quer entrar. Ele vai comprar a cota a R$1? É injusto, porque ele estaria roubando o nosso rendimento, um pedaço do nosso rendimento. Se hoje a cota vale R$1,10, esse dinheiro que ele colocar vai entrar um valor de cota de R$1,10. E aí ele põe mais R$1.000, agora o fundo tem R$ 6.500, tem as 5.000 cotas nossas, mais 910 cotas desse parente nosso, por exemplo, que ele pegou R$1.000 e dividiu R$1.000 por 1,10, deu aproximadamente 910 cotas. E é isso, e assim sucessivamente. Isso permite com que as pessoas possam entrar e sair a qualquer momento, sem ganhar mais dinheiro do que deveria e sem perder e sem penalizar ninguém. Sem ser penalizado, né? Sem penalizar e sem penalizar ninguém. O que pode acontecer é quando o fundo é de médio ou alto risco, ele pode causar uma perda patrimonial, né? Mas isso depende muito do cenário do mercado, né? Exatamente. Então, igual uma ação eu posso comprar lá 10 e vender ela 5, eu posso acabar entrando num fundo que eu comprei a cota dele a R$2, ele valorizou, por exemplo, e por algum motivo ele investiu em algumas ações, ele caiu, e eu resgatar esse fundo a R$1,90, a R$1,80 a cota. É que seria o mesmo cenário, né? De você tá vendendo quando todo mundo quer se livrar das ações, né? Exatamente. A ideia de cota de fundo é como se fosse um ativo como outro qualquer. Um CDB, uma debenture, uma ação. Então, se você comprou ela mais barata e vendeu ela mais caro, você ganha dinheiro. Se você comprou ela mais cara e vendeu mais barato, você acaba perdendo dinheiro. Simples assim. A única diferença, tem uma coisa legal de falar aí, é que na hora que a gente pensa em fundo, quem é o comprador e vendedor de cota não é uma pessoa. Todos os fundos abertos, esses que você pode comprar, aplicar e resgatar quando você quiser, o fundo emite ou resgata aquela cota. Então não é igual uma ação. Ação, para eu vender uma ação, tem que ter alguém querendo comprar. A cota do fundo não. A cota de um fundo aberto eu quis vender, o fundo vai liquidar um pouco daqueles ativos que tinham lá dentro e vai me pagar o resgate. E existe o caso do fundo chegar a diluir as cotas, dependendo da quantidade de investidores que estão entrando? O que você chamaria de diluir? Só entender um pouco melhor, João. Você não tem um limite de cotas, né? Assim como você tem um limite de ações. Então, se eu tenho 10 mil ações, não quer dizer vou ter que vender essas 10 mil ações ou eu vou ter que emitir mais ações se eu quiser captar mais dinheiro, né? Perfeito. No caso do fundo, isso acontece? Não, quando você pensa nisso no fundo, o que acontece? O fundo ele só emite cota quando entra dinheiro lá dentro. E entra dinheiro no valor da última cota. Então, entrar do investidor ou não penaliza ninguém que está lá dentro. Entendi. Porque se a cota agora vale 1,10, as novas pessoas vão comprar essa cota a 1,10. Então, eu comprei algo que vale 1,10 por 1,10. Então, tá valendo igual para todo mundo. O que pode acontecer e que acontece com frequência, vão pensar que eu virei um gestor espetacular e todo mundo quer investir só comigo, ok? E aí eu começo a pegar 95% dos investimentos que tem no Brasil. Muito provavelmente, a rentabilidade que me fez ser esse gestor muito bom e reconhecido por todo mundo, agora não vai acontecer mais, porque eu tenho que comprar 95% dos ativos do mercado. Então aquilo que antes eu conseguia comprar tranquilo, aquelas pouquinhas ações, eu não consigo mais. E aí, como eu começo a ser grande parte do mercado, a maior parte do mercado, toda vez que eu compro o que eu vendo, eu mexo muito no preço. Então fica cada dia mais difícil, é claro que não é cada dia mais difícil, mas vamos pensar, um gestor que tem mais de 10, 15 bilhões, tô falando em bilhões, hein, gente? É muito dinheiro. Sob gestão ou mais, ele começa a ter algum certo grau de dificuldade, dependendo dos ativos que ele opera, quando a gente pensa em Brasil. Então é comum você ver fundo fechar para aplicação. Eu não sei se vocês já viram isso antes, quando fala, o fundo vai fechar para aplicação no final do mês. Já viram isso alguma vez? Já. Ele fecha por causa disso. O gestor vira e fala, cara, eu tô num tamanho tão grande que daqui para frente fica difícil eu gerir esse dinheiro, então não vai ter novas aplicações. É estranho quando você pensa no capitalismo, que você tem uma empresa que vende muito carro, ela vai fazer mais fábrica para vender mais carro. Mas isso em fundo de investimento é muito comum. O cara fala, cara, hoje nessa estrutura de mercado eu não consigo gerir mais dinheiro, tá fechado, ninguém mais aporta nesse fundo. Quem já tá. O cotista que já tá lá dentro, mas ninguém mais põe dinheiro durante algum tempo. Acho que entra muito na questão de você chegar num ponto de saturação, né? Daí você tem que tentar manter o equilíbrio para você não começar a perder dinheiro ou não ter que movimentar demais o mercado, né? Com cada ação que você fizer. Exatamente. E nesse caso, tudo que você falou, João, tem a ver com o cliente, né? O cliente seria penalizado se um gestor fosse muito grande. Mas na maioria das vezes, os fundos que fecham para captação são fundos que cobram taxa de performance. Isso é legal, assim. O que é performance? O fundo cobra, sei lá, uma taxa de administração de 1% ao ano, mais 20% do que exceder o CDI, 100% do CDI. Então, 1% você já tem que pagar obrigatoriamente, mas se ele render 120% do CDI, na verdade, você vai receber 116%, porque 20% desses 20% a mais que ele rendeu
vai ser do gestor. Uma das coisas que eu tava pensando aqui, agora uma dúvida de um rapaz leigo, pobre rapaz que nunca investiu em ação e tá pensando nisso. Existe um limite governamental, assim, estipulado por lei que o tamanho de um fundo pode existir? Ou isso é simplesmente o mercado regula? Cara, o mercado regula, não tem limite não. Seria muito complexo você colocar um limite assim, porque vamos pensar. Pensa que eu sou um gestor que eu compro e vendo ações todo dia. Eu giro o fundo todo dia. O meu limite nesse fundo seria muito menor do que um fundo que compra uma empresa para ficar dentro dele 3 anos. Porque a minha necessidade de liquidez para comprar e vender todo dia é muito maior. Então não existe nada disso e eu acho que faria pouquíssimo sentido o governo tentar regular mais esse negócio assim. Aí entrando na questão da tecnologia, né? Como é que os robôs entram nesse cenário? Os robôs, eles são responsáveis pela estratégia de alocação ou por manter a aderência da carteira do cliente para aquele perfil? Como é que os robôs entram nesse cenário? João, ótima pergunta, né? A gente, quando fala de robô, a pessoa fica pensando naqueles humanoides na maioria, mas a galera, eu acho que nossos ouvintes aqui agora são muito mais de tecnologia, vão entender do que eu tô falando muito melhor do que os jornalistas de uma maneira geral. Com certeza. O que o robô faz, cara? Pensa, eu fico... O melhor exemplo que eu acho é, cara, você tá em algum lugar que você não entende nada de nada, a melhor coisa seria alguém que sabe tudo aquilo que você confia 100% lá do seu lado, concorda? Só que isso, quando a gente pensa em investimentos, pensar que todas as pessoas do Brasil vão ter um assessor de investimentos altamente qualificado, isso é impossível. Por quê? Esse cenário existe para quem tem 3, 4, 5 milhões de reais. Todos esses caras, se quiser, vai ter um assessor de investimento especializado. Porque na hora que a gente pensa que esse assessor está cobrando 1% ao ano sobre 5 milhões de reais, esse cara leva 50 mil para casa para cuidar só de você. E aí ele pode cuidar de 15 pessoas, 20 pessoas e fazer, sei lá, 1 milhão de receita por ano e justifica esse assessor de investimentos muito bom. E tendo uma estratégia parecida, inclusive, né? E tendo estratégia parecida. Então é muito comum você pegar esse pessoal que cuida dessas pessoas com muito patrimônio, normalmente essa empresa chamada de Family Office. Ele faz o Wealth Management, gestão de fortuna mesmo. E aí é muito comum os Family Offices, os clientes serem muito parecidos entre si. Então na hora que ele escolhe esse tipo de cliente, acaba que ele tem 20 clientes, mas eles são muito próximos. Então ele vai gerir uma quantidade grande de dinheiro, tendo um trabalho bem pequeno assim para cada um deles. Mas acaba que o Family Office tem outros trabalhos, né? Family Office faz tudo para as pessoas, compra passagem. Quando a gente ficar milionário, a gente vai poder ter isso tudo assim. Só que é um dinheiro caro isso aí, é um dinheiro caro. E aí você pega qual que é o outro... Aí vamos pensar, você ainda não tem 1 milhão de reais ou 2 milhões, você tá lá entre 300 mil e 1 milhão. Quando você tem muita grana e você tá no Family Office, é garantido que eles vão cuidar muito bem de você, porque ele não quer que você saia de jeito nenhum e você tá muito assediado. Quando você tá num agente autônomo de investimentos, esse risco já não é tão grande de você sair. Então, já tem uma pequena diferença. É igual o gerente de banco. Tem gerentes que são melhores ou piores que os outros, e vai ter agente autônomo que são melhores ou piores que os outros. E qual que é o grande desafio do agente autônomo? Não é você que paga ele. Quem paga ele é a corretora, e quem paga a corretora são os emissores dos títulos. Então são os bancos, são as empresas que emitiram as debêntures, são os gestores dos fundos. E essa taxa que esse agente autônomo está recebendo, ninguém nunca vai saber dela. E aí, será que ele vai te vender o melhor produto para você ou que dê uma maior comissão para ele? Então esse é um pouquinho do desafio quando a gente pensa no agente autônomo. Ele já pode ter um pouco de conflito de interesse. Mas a grande maioria, pra gente ficar feliz, assim, eu acho que é um motivo pra gente comemorar, a grande maioria é muito boa. A grande maioria tá fazendo um trabalho bem feito, assim. Então quem tem um bom agente autônomo, só olha lá se não tem COI, certificado de operações estruturadas. Se não tiver COI, a grande maioria dos gestores, dos agentes autônomos vai ser bom. Nem título de capitalização, né? Título de capitalização, se tiver, pode sair correndo, assim. E aí, quando a gente pensa no robô de investimento, como que ele nasceu, né? Qual que foi a ideia dele, que eu acho fenomenal, assim. Eu apaixonei quando eu vi isso de cara. Cara, e se eu conseguisse entregar, ou melhor, um dos melhores gestores de fortuna para cada uma das pessoas, independente do conhecimento e do dinheiro que ela tem? Seria o sonho, concorda? Com certeza. É literalmente a popularização da coisa, assim. E além disso, com uma taxa muito menor do que lá o cara do Family Office ou o próprio cara do agente autônomo vai cobrar, né? Exatamente. Por quê? Porque é um sistema que faz. Então a base toda ela parte disso. Você quer oferecer o melhor pro cliente e vai ser o melhor sempre. E isso é muito interessante porque eu tenho um sistema que faz uma gestão que ela é individualizada, mas para perfis parecidos ela vai dar respostas parecidas. E aí, se eu tô colocando um portfólio lá pro cliente que não faz
sentido, rapidamente alguém vai perceber isso, e por ser um serviço online, a grande quantidade de pessoas busca sobre ele online e todo mundo vai falar, pô, tal serviço não é bom não, porque eles estão comprando tal coisa que não faz sentido. E todo mundo sabe o que a gente está comprando ou vendendo, porque isso está aberto. E aí, essa é a grande vantagem de um robô. Então, o que a gente pegou? A gente pega o conhecimento de gestores humanos, extremamente capacitados, ensina um sistema como esse gestor pensa, e aí esse sistema toma atitude para as pessoas, assim como o gestor tomaria. Entendi. No caso, então, nesse contexto, seria, então, o gestor ele vai cuidar da carteira, ele vai cuidar dos investimentos, só que baseado no que a pessoa tem como perfil dela, né? Eu sou um pouco mais arrojado, eu aceito um pouco mais de risco, ou, cara, eu já sou mais conservador. Aí, baseado nisso, o robô serve como seria um auxiliador do gestor para tomar essas decisões de uma forma um pouco mais clara, mas nada que o próprio gestor não faria com um pouco mais de tempo. Seria alguma coisa nesse sentido, ou algumas dessas coisas já são automatizadas pelo robô, né, no caso? Perfeito, Luiz. Tudo que um robô faz, um gestor poderia fazer. A questão toda é que se um gestor consegue cuidar de 20 clientes, se todos os clientes tiverem R$100, ele vai cuidar de R$2.000. R$2.000 nunca vai remunerar o gestor. Então você não ia ter um gestor de qualidade querendo cuidar do seu dinheiro. O que o robô faz, ele trabalha para todo mundo independente, porque ele pode ter, hoje a gente tem mais de 10 mil clientes, mas ele podia ter 100 mil clientes, poderia ter 1 milhão de clientes, e o robô cuidaria de todo mundo. Então é isso, assim. O que o robô vai é analisar exatamente o seu perfil, trabalhar junto com você essa alocação, então ele te sugere uma alocação, você vai analisar, você vai ver se você gostou. A grande maioria das pessoas gosta, o sistema já foi muito bem trabalhado nesse sentido. A pessoa não mexe em nada, mas ela pode personalizar, caso ela queira. Depois disso, todo o trabalho é do robô. Então, você foi e depositou seu dinheiro. Quem identifica isso? É o robô. Não precisa de gestor nenhum ficar olhando lá o extrato para ver se o dinheiro caiu. O sistema já identifica isso aí e já fala, pô, caiu aqui pro Luiz, ele fez um depósito de R$200.000. Aí ele fez esse depósito de R$200.000, o perfil do Luiz é de dele ter 70% de renda fixa de curto prazo, 20% de longo prazo e 10% em ações. Aí, com esses avisos assim, o sistema vai juntar esse tanto de cliente que fez depósito hoje e dar ordem pro gestor humano, que é quem realmente sabe ganhar dinheiro de verdade. É difícil falar isso, porque todo mundo acha que o sistema, que um robô sabe muito bem a hora de comprar e a hora de vender título, e infelizmente, ou felizmente, para nós humanos, os gestores por robô, normalmente eles não ganham do fato de alocação. O que o robô ele ajuda muito é para cuidar de cada um dos clientes, mas saber qual ação específica comprar, qual debênture comprar, humanos ainda batem os robôs por muito de vantagem. E aí é isso. Então o sistema avisa lá pro gestor, cara, porque entrou vários Luiz hoje, vários Cássios, vários Joãos, vários Daniéis, eu preciso que você compre 10 milhões de renda fixa de liquidez diária, 5 milhões de longo prazo, por exemplo, e 2 milhões ou 5 milhões em ações. E aí o gestor humano vai lá e compra isso tudo, pensando na melhor composição, só que é como se ele tivesse um único cliente, é como se ele tivesse virado um family office mesmo, e aí o sistema vai e divide isso para todo mundo. Então você garante que aquela rentabilidade boa que antes só era possível para um multimilionário tá para todo mundo, sendo que funciona a hora que você quiser. Então, nesse sentido, você estaria socializando a composição desse milionário, né? Digamos assim. E aí você trabalha como se estivesse trabalhando como Wealth Manager, né? Exatamente. E aí o gestor humano pode ficar o dia inteiro focado em buscar os melhores produtos para você. E o que eu acho legal de comentar também é que como tem aí um gestor humano no meio do caminho, acho que as pessoas acabam também confiando mais, né? Não é simplesmente, eu tô investindo meu dinheiro com um robô e sei lá o que ele vai fazer. Acaba gerando um pouco mais de confiança tendo esse humano no meio do caminho, eu acho, né? Sim, a gente faz diversas lives, assim, eu acho que é um trabalho muito da Monetos, é aproximar a gente do cliente final. Então, por que disso? Investimento ainda é um mundo sombrio. E resposta para isso, você tem, cara, poupança rende menos do que a inflação historicamente. Se você for olhar os últimos 6 ou 7 anos, ele está rendendo menos do que a inflação. E você tem 60 milhões de pessoas que investem na poupança. Pô, cara, é muita gente perdendo dinheiro. Por quê? Ganhar dinheiro, não adianta eu ter R$100 ano que vem eu ter 103, 104. Se a inflação for 3, for 4%, eu no máximo comprei ano que vem o mesmo que eu compraria hoje, porque meu dinheiro valorizou 3% e o custo das coisas valorizou 3%. Então eu tenho que ganhar um rendimento maior do que a inflação. E aí você tem 60 milhões de pessoas, e normalmente são pessoas que têm pouco investimento. Então se você for pegar as pessoas na poupança, tem em média R$10 mil, são 600 bilhões de reais na poupança. Então é um valor que ela podia estar investindo bem, ganhando o dobro de retorno, às vezes até mais, dependendo do risco que ela queira correr, e ela tá lá com aquele dinheiro simplesmente um pouquinho melhor de estar debaixo do colchão sem aumentar o poder de compra. E aí esse fato da gente aproximar
gestor do cliente, a gente vê muito isso nas lives da Monetos. Você vê a pessoa virar e falar, pô, eu não entendo nada de investimentos, mas eu confio nas pessoas que estão por trás do robô, confio que essas pessoas estão cuidando bem do meu dinheiro. E que normalmente é assim em grande parte da vida da gente, né? Quando você vai num médico, você não sabe se ele é bom tecnicamente, porque você não entende medicina. Mas você olha se é uma pessoa que você confia ou não. Faz todo sentido. Parou. Chegou o foguete da Rocket City aí, trazendo conteúdo sobre JavaScript e tecnologias que vão mudar a sua carreira. Não esquece, acessa lá rocketcity.com.br. E já que puxou essa ponta aí, agora mais uma dúvida, agora uma dúvida técnica. Existe alguma forma, sem ser a questão obviamente de valorização do fundo, de medir essa assertividade? É feito um trabalho sobre isso, assim, é que eu trabalho atualmente hoje no mundo de marketing e tem muito isso de campanha, que o pessoal, por mais que pague um sistema, eles fazem a mesma campanha em diferentes sistemas para conseguir medir a assertividade que está sendo entregue pela plataforma, pelo cliente. Como é que funciona isso nessa questão de robô? Renan, excelente pergunta, cara. Tem um desafio aí, mas é um desafio legal. O que é o desafio? Retorno passado não é e nunca vai ser garantia de retorno futuro. Tem até uma lei da CVM que você não pode, você tem que escrever isso em tudo que você mandar que tenha resultado. É muito comum você falar, não, achei um fundo que ano passado rendeu 30%, então eu vou ter 30% ao ano. Não, isso não é verdade. A única coisa que você pode falar é que ele rendeu 30% ano passado. Sobre esses dados. O que dá para mostrar é, se você tem um gestor que performa historicamente bem em intervalos longos, o que eu chamaria de intervalos longos? 3, 4, 5 anos aquele gestor foi muito bem, você pode começar a acreditar que ele tem resultados acima da média. Então, o histórico, ele não serve para garantir que vai ir bem, mas ele mostra quem é bom de verdade, quem sabe mais de gestão e quem não sabe, assim. Mas é a única coisa que você pode olhar pelo histórico, assim, porque é muito complexo e é muito comum você ver um fundo que durante um ano todo mundo falou daquele fundo, ele foi o melhor fundo da história, e você nunca mais vê aquele fundo bem, por exemplo. Isso é bem comum também acontecer. Por isso não olhar só um ano, principalmente quanto mais oscilação ele tem. Então, um fundo de renda fixa, eu posso olhar períodos menores, 1, 2 anos. Um fundo de ações, eu olharia um histórico de um gestor de no mínimo 5 anos para ver como ele performou no mercado quando o mercado está bem, como ele performou no mercado quando o mercado está mal. E se a pessoa quiser ser mais profunda ainda, então nós, quando a gente investe em fundos de outras casas, a gente vai mais ainda, eu analiso qual que era a estratégia de investimento dele dentro de cada ano. Por que eu quero dizer? Eu posso julgar uma moeda para cima e ela cair 5 caras ou 5 coroas, por mais pouco provável que isso seja. Então eu quero analisar se não foi só sorte daquele gestor e se sim tinha um embasamento, tinha uma tese e que o gestor soube executar aquela tese muito bem. Então perguntar para o gestor, cara, qual que era a sua tese em 2012 para essa empresa, para essa empresa, para essa empresa, e ver se realmente foi qualidade de gestão ou se foi só sorte. É um ponto bem interessante, né, se pensar, porque aposto que essa que você levantou, que o pessoal pega o histórico e acha que vai render isso na frente, deve ser um erro bem comum de quem está iniciando, né? Cara, é muito comum. Sim. Isso dá para ver claramente. Se você for ver a captação, janeiro, fevereiro e março dos melhores fundos do ano passado, ela é altíssima. Porque a pessoa olha, qual foi o melhor fundo de 2018? Aí todo mundo aplica nele em 2019. Só que... Putz... Gestor profissional não faria isso, assim, eu quero ver muito mais. É bem possível, essa é a diferença de um gestor profissional. É bem possível investir num fundo que foi mal no ano passado. Então você pega um fundo que tem uma gestão extremamente qualificada e foi mal ano passado porque ele errou uma das teses, por exemplo. Cara, errar uma das teses de 14, de 15 teses, normalmente um fundo de ações vai ter entre 10 e 20 empresas, não tem tanto problema assim, quando você sabe que a gestão do fundo é muito boa. Então, um gestor consegue pegar essas coisas assim, mais facilmente do que alguém que só vai olhar naqueles rankings e falar, pô, foi o melhor fundo do ano passado. Então dá pra dizer de uma maneira bem esdrúxula, de uma pessoa leiga como eu, com umas aspas bem grandes, assim, que quando você investe esse tipo de coisa de fundo, vale mais a pena investir em pessoas que gerem ele do que realmente o fundo em si. Perfeitamente. Você tem que... Quanto mais você souber do padrão do gestor, como é que ele funciona... gestor tem que ter passado por crise. Isso é muito comum, assim. Eu lembro que eu estava trabalhando na gestora em 2012, eu entrei no mercado financeiro em 2009, e em 2012 a gente tinha pegado, a gente foi muito bem nessa gestora em 2009, em 2010, 2011, e aí em 2012 o mercado virou pra gente, a gente foi mal, assim. Cara, grande parte dos gestores que tinham um ego gigante lá dentro, saíram de lá com o rabo entre as pernas. Então, não aguentou o primeiro desafio do mercado, que pode acontecer. Que pode não, que vai acontecer. Então, a gente tá falando que tem um gestor por trás e ele cuida de uma forma um pouco mais ativa, né? O robô serve como uma
uma ferramenta para o gestor tomar as melhores decisões e tudo mais. E então isso confere uma certa confiabilidade para a galera que está investindo, está começando ou está migrando de carteira, certo? Mas ainda assim existe a parte do robô. Em diversas ocasiões aconteceu na bolsa o flash crash, né? Quando um robô toma uma decisão que daí outro tenta vender mais baixo, que daí outro vende mais baixo. Nós tivemos, salvo engano, acho que em 2010 chegou a cair 9% em alguns minutos, assim, 40 minutos, 30 minutos. Esse tipo de robô que a gente está comentando agora, por exemplo, que até é o tipo de robô que você está falando que vocês usam aí na Monetos para tomar as decisões. Ele é o tipo de robô que pode causar esse tipo de efeito na bolsa, ou ele realmente serve para auxiliar só o gestor e as decisões são tomadas pelo gestor? Então, supondo se fosse acontecer uma coisa esdrúxula nesse sentido, seria por falha do gestor, né? Não pelo robô. Como que você vê isso hoje no nosso mercado e com as tecnologias que estão disponíveis hoje? Luiz, você definiu perfeitamente bem. Um crash desse, um fast crash desse, só aconteceria por erro do gestor num serviço igual a gente. Esse fast crash, o que acontece? Hoje, se você for analisar a compra e venda de ações no mundo inteiro, ela mesmo que um fundo ou que um gestor seja fundamentalista de longo prazo, o que eu quero dizer, ele vai comprar uma empresa e vai ficar com ela 2 ou 3 anos, essa compra e venda de ações, na grande maioria das vezes, é feita por robô. Por quê? Ele vai colocando ordem a cada 1 segundo, ele vai olhando aquele preço e se ele precisa comprar um lote muito grande, ele vai pegando tudo que tem disponível, ou se ele precisa vender, ele vai pegando tudo que tem disponível de gente querendo comprar também. Então, você vai ter sistema que fica o dia inteiro comprando e vendendo essas ações. Com base nisso, você vai ter oscilação de preço com uma frequência muito alta. E tem pessoas físicas e sistemas desses também que tem o que a gente chama de stop loss. O que é um stop loss? A pessoa vira e fala, cara, tô comprando essa empresa, eu tô comprando essa empresa para tradear e se ela cair 2%, eu quero que venda minha ação a qualquer preço. Certo. Aí vem outra pessoa e fala, cara, se essa empresa cair 4%, eu quero que venda ela a qualquer preço. Chega um outro cara e fala, cara, se ela cair 6%, eu quero que venda e assim sucessivamente. Tem uma hora que cai absurdos, né? E aí o que acontece? Isso vai liberando os gatilhos. Esse robô ele vai operar sozinho, nesse caso, então não é um robô do da Monetos, não é um robô que fica comprando e vendendo ações de alta frequência, e aí ele vai liberando esses gatilhos, e como ninguém pensou, esse é o grande desafio do robô, é ótimo esse exemplo, porque se alguém pensasse, se tivesse um ser humano ali no final, ele ia falar, cara, não faz o mínimo sentido, que merda é essa? Tá tendo um monte de ordem de venda porque disparou o stop loss. Cara, eu vou entrar comprando, isso é uma oportunidade. Então, isso vai cair até um ponto de chegar numa queda tão grande que os gestores humanos percebam e comecem a comprar isso aí para voltar ao preço justo daquilo ali. Mas esse tipo de robô é um robô muito diferente. Ele é um robô trader, ele é um robô que compra e vende ações. Esses daí são aqueles utilizados em operações binárias, né? Que tem umas coisas bem malucas assim, ou não chega nesse nível? Sim, pode ser usado sim. Um porta-voz da Promobot disse que o robô estava completamente destruído e que haveria uma investigação interna para descobrir como e por que o robô estava na beira da estrada. Como que os robôs, então, podem ajudar os investidores a pensar melhor nos objetivos ou calcular a rentabilidade? Acho que vale a gente comentar como que essa experiência de usuário é feita, como que você pode organizar a carteira e objetivos, pensando que um robô vai fazer boa parte desse trabalho e vai conseguir te dar alguns insights bacanas. Como que você vê isso hoje, Daniel? Legal, cara. O que o robô vai fazer? Então, você chegou lá, Luiz, entrou no sistema, começou a responder algumas perguntas para a gente identificar o seu perfil. O que eu quero dizer com perfil? Perfil é quem o Luiz é, como que ele reage a perdas, qual que é o objetivo dele, se ele já tem conhecimento de finanças, se ele não tem. Aí beleza, eu identifiquei o Luiz. Então o Luiz é um cara, para a idade dele, arrojado, que tem tranquilidade de aguentar uma oscilação negativa, ele sabe que a ação é para o longo prazo, que isso vai oscilar mesmo, ele tem objetivos de rentabilidade mais alta e está disposto a assumir risco por causa disso, por exemplo, e tem patrimônio financeiro suficiente para, em caso de uma emergência, mesmo que tenha caído alguma coisa, ele possa resgatar, ele pode ter uma reserva de imprevisto. Aí o robô identificou isso aí. Agora ele vai começar a conversar com o Luiz e falar o seguinte, cara, Luiz, quais são os seus sonhos ou os seus objetivos? Aí você vai, Luiz, e fala, cara, eu quero ter uma aposentadoria e na minha aposentadoria eu quero ter uma renda de 15 mil reais por mês. Além disso, eu quero acumular 1 milhão daqui 20 anos, quero fazer uma viagem de 10 mil reais a cada 2 anos, por exemplo, e quero comprar uma casa em 10 anos. E aí você monta cada um desses objetivos. Nesse momento, você falou com o robô, cara, quero ter uma aposentadoria de 15 mil reais por mês.
Aí o robô vai virar para você e vai falar o seguinte, cara, para você ter essa aposentadoria, com a projeção que eu trabalho de rendimento, você precisa poupar R$500 todo mês. Beleza, Luiz? Tá tranquilo? Certo. Aí você fala, tá tranquilo. Pronto, montou esse plano. E ele começa a te ajudar em cada um dos seus processos de entendimento do que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Então ele vai te falar, cara, você tem que poupar tanto para isso, tem que poupar tanto para aquilo, e você vai montando diversos. Aí no final fala, cara, Luiz, se alcançar todos os seus objetivos, você precisa poupar R$1.000 por mês. Então, você mandando R$1.000, eu já divido em cada um dos seus objetivos para você, sem você ter trabalho nenhum. Isso é a primeira parte do trabalho do robô. Qual que é a segunda? Quando você mandar esse dinheiro, ele vai dividir esse dinheiro, mas ele tem que aplicar. E os portfólios, né? A cesta de produto vai ser a mesma? Cara, de maneira nenhuma. Quando você pensa numa aposentadoria daqui 30 anos, aquele perfil do Luiz Arrojado, ele vai estar no seu máximo. Então, esse perfil do Luiz Arrojado é para ter 50% em ações e 50% em renda fixa. Então, esse portfólio de aposentadoria vai ter 50% ações e 50% renda fixa. Beleza? Mas e aquele investimento seu que é para 2 anos, que é aquela viagem? Cara, 2 anos pensando em mercado financeiro é pouco tempo. Então, a gente vai colocar muito mais dinheiro em renda fixa, nesse caso, do que em ações. Então, esse portfólio, para esse perfil que eu te falei, vai ter ou 95% de renda fixa ou 100% de renda fixa. Por quê? Porque você tem que poder resgatar esse dinheiro sem retorno negativo daqui a 2 anos. Então o robô ele vai fazer a gestão de cada um dos seus objetivos de acordo com o seu perfil, que vai depender de prazo e de cada um desse objetivo. Porque pensa, tem um objetivo que eu sempre falo que todo mundo tem que ter. Todo mundo. Na verdade, eu acho que todo mundo tem que ter 2. Um vai ser a reserva para imprevistos, que é mais ou menos 6 meses de gasto mensal, que em caso de desemprego, acidente, doença, você pega esse dinheiro e vive 6 meses sem se preocupar com nada. E o outro é a aposentadoria, porque previdência está cada dia mais incerto e depender do governo e ficar preocupado com o governo, se a gente vai ter uma aposentadoria tranquila, não é uma boa coisa. É o dia que eu brinco que você vai chutar a bunda do chefe e a do governo junto. Então tem que ter essas duas coisas. E elas são muito diferentes, que a aposentadoria de longuíssimo prazo. Então pode ter uma quantidade de risco maior do que a de liquidez diária, do que a reserva para imprevisto. Reserva para imprevisto tem que ser um dinheiro que está disponível quando você quiser, no momento que você quiser. Então, cara, quero resgatar ele amanhã, tem que estar lá disponível amanhã. Então esse reserva para imprevisto vai ser sempre 100% renda fixa e a aposentadoria vai ser sempre respeitando o seu perfil. Então o robô vai fazer isso o tempo todo. Mas o trabalho dele não acaba aí. Então você fala, pô, quero saber quanto que eu tenho de dinheiro todo dia. O robô calcula isso tudo para você. Ele emite relatório mensal, mas ele te fala a rentabilidade diária, no mês, no período que você quiser analisar. Ele compara essa sua rentabilidade, o retorno que você está tendo, com os benchmarks do mercado, né? Ele vai comparar com a inflação, ele vai comparar com a taxa de juros do país. E, eventualmente, o que vai acontecer? Nesse portfólio que tem muita ação, você vai ter um momento que as ações vão render muito, por exemplo, e ele vai virar 60% ações, 40% renda fixa. O que o robô vira e fala? Cara, tem que vender 10% de ação e comprar renda fixa porque está desbalanceado. Então o robô vai lá automaticamente, dá uma ordem para o gestor vai e resgata isso, o robô já executa tudo e você já tem 50% em ações, 50% renda fixa de novo. E o contrário também é verdadeiro. Quando a ação cair, ele vai vender renda fixa e comprar ação, fazendo com que aquilo que a gente falou o tempo todo nesse podcast, de comprar barato e vender caro, ele vai sempre estar correndo atrás de fazer isso. E já seria uma forma automática, né? De manter a aderência ao portfólio recomendado. Exatamente. Sempre vai tentar manter esse balanceamento, né? O foco sempre vai ser sempre o mesmo, dependendo do momento, pode variar um pouquinho na porcentagem, mas o objetivo sempre mantém. Seria isso? Exatamente. Ele vai identificar seu perfil. Ele não, por exemplo, se for 50-50, não vai ser 51% que ele rebalanceia, porque tem taxa. Então o gestor, o robô também analisa isso. Ele fala, cara, para eu fazer o rebalanceamento pro Luiz, até 54% em ações, por exemplo, não tem problema. Então na hora que bater 54, eu vou rebalancear. Abaixo disso eu não vou rebalancear, pro Luiz não incorrer em imposto de renda. Faz todo sentido. Entrando nesse gancho já de imposto de renda, quando eu invisto no serviço, quais tipos de tributo que incorrem nesse serviço? Seria só imposto de renda ou tem mais alguma coisa que também incide? É só imposto de renda e ele é na fonte. Então você não precisa ficar pagando imposto no meio do caminho. Na hora que você resgata o dinheiro, aquele imposto já foi pago. Ah, entendi. Legal. Já tem essa grande vantagem. Você não tem trabalho para isso. Quando o simulador calcula aquela projeção otimista, projeção pessimista, projeção base lá no simulador da Monetos, o valor do imposto já está calculado ali ou a pessoa precisa considerar isso na sequência?
aquilo, o valor do imposto não está calculado, mas, por exemplo, nos objetivos tipo renda mensal, o valor do imposto já está calculado. Então, se a pessoa precisa ter 10 mil reais de renda por mês quando ela aposentar, já é considerado líquido. Mas o patrimônio que vai mostrar que ela vai ter lá, vai falar que você vai ter 2 milhões de reais, e esse 2 milhões de reais é bruto de imposto de renda. Sensacional. Você diria que existem problemas em potencial em investir com robôs versus você escolher seu próprio portfólio? Isso varia de acordo com o nível de experiência de quem está investindo, né? O que acontece, né? O robô, ele está sempre em evolução. Então, a gente sempre faz uma pergunta para o cliente e entende e melhora esse robô sempre. Porque o que acontece? A gente quer que ele seja cada dia mais próximo do gestor humano, mas ele vai ter limitações. E que cada dia a gente resolve essas limitações. Então vamos pensar, por exemplo, hoje se você quiser ter um portfólio de fundos imobiliários muito grande, porque você acredita com uma veemência muito grande, mesmo sem ser um gestor de investimento, que os imóveis vão valorizar, porque você é do ramo de construção. Se é um corretor de imóveis, por exemplo, você está vendo que a demanda por imóvel está muito alta. Então você acha que imóveis vão valorizar. Hoje ainda não é possível nenhum gestor, em nenhum robô desse, virar e falar, cara, eu quero ter um portfólio 100% de fundo imobiliário, que invista em imóveis. Então, se você tiver esse conhecimento tão específico assim, vale a pena você fazer ou uma parte do seu portfólio, ou ele todo, por conta própria. Mas, sendo muito sincero, e que eu gosto de ser muito sincero, assim, quem já assistiu live minha sabe que eu não saio antes de responder pergunta, eu não leio a pergunta antes de responder, antes de pensar se eu vou responder ela ou não, então eu já vou lendo a pergunta, pode ser boa ou ruim, eu vou ter que responder ela lá, e é essa questão. Se, quando eu precisei investir meu dinheiro, tivesse robô de investimentos, eu teria deixado meu dinheiro na mão de robô e não teria investido. Porque a qualidade do serviço de um robô é, na grande maioria das vezes, tá? E eu tô falando assim, para 95% ou mais das pessoas, ele vai entregar mais retorno do que a pessoa física conseguiria sozinho. Por quê? Basicamente o que eu tô querendo dizer, fazendo uma analogia simples, cara, um engenheiro constrói uma casa melhor do que uma pessoa normal. Um médico cuida da sua saúde melhor do que você. É isso. O robô de investimento é como se ele fosse um médico, é como se ele fosse um engenheiro. Então ele vai cuidar dos seus investimentos na grande maioria das vezes melhor do que você. Mas vamos colocar que você, por alguma maneira, cara, você tem umas habilidades técnicas em engenharia, mesmo sem ter estudado, muito grande. Cara, beleza, aquele ponto da sua casa você pode resolver ela muito bem, porque aquela casa é sua, você tem um detalhe. Mas a grande maioria das pessoas deveria ir no médico, deveria contratar um engenheiro e um arquiteto e deveria ter um serviço de investimento ajudando ela no dinheiro dela, um serviço de qualidade. Eu acho que essa é a lacuna que o robô de investimento vai resolver pra ele. Porra, depois dessa resposta aí, cara, já tô fazendo meu cadastro já. Porra, cara. Não fez ainda, tá louco, mano. Pra vocês e pra todo mundo. Pra todo mundo do podcast. Eu consegui com o pessoal aqui um link de 3 meses grátis pra todo mundo que vier inscrito. Ô, louco! Olha só! Olha só! Vamos aplaudir! Pessoas que já testaram veículos da Tesla no passado disseram que é improvável que o carro tenha chegado perto o suficiente de um obstáculo como o pequeno robô, que parece ter ficado parado no momento exato do impacto. Com isso, alguns jornalistas acreditam que o acontecimento tenha sido proposital e que possivelmente haja uma agência por trás para uma disseminação de conteúdo viral. Que assim, você estava falando bastante sobre essa tua sinceridade também nas lives e tal, falando um pouco nesse sentido, mas daí do robô em específico, né? Considerando que assim, que essas estratégias dos investimentos normalmente não são muito divulgadas, assim, porque é segredo do negócio mesmo, né? O que pode ser aplicado, assim, em relação à auditoria e transparência sobre as ações que são tomadas? Perfeito, esse ponto é muito, muito interessante. A gente era uma gestora antes, uma gestora de fundos, e aí a carteira do fundo era fechada durante 3 meses. Então, nossos clientes só sabiam a carteira que a gente teve de 3 meses atrás. Então, eles saberiam a nossa carteira de novembro e não a atual. Por que isso? Isso faz algum certo sentido. Normalmente, as pessoas tendem a seguir o que um gestor faz. Então, pensa, eu tenho 10 clientes, um desses clientes tem muito mais dinheiro do que ele tem comigo. E aí eu informo ele que eu tô comprando uma certa ação. E ele, cara, fala, pô, as últimas decisões que a Monetos tomou e que o Daniel tomou são muito boas. Então eu vou comprar dessa ação antes dele começar a comprar. Ou então antes dele fechar o lote. E aí eu vou comprar mais caro, simplesmente porque alguém ficou sabendo. Então os fundos de investimento, eles tendem a não mostrar as carteiras atuais. Só
que a gente veio com a pegada, e eu acredito muito nisso, de ser transparente e de confiar no nosso cliente, principalmente entendendo que o nosso cliente é um cliente muito pulverizado. Então, se uma pessoa ou 2 pessoas fizessem isso, teria pouco problema. Então, se você entrar lá na Monetos agora, você vai saber exatamente quais ações a gente tem investido. Que legal. E aí, se você é um cara que já mexe no mercado financeiro, que já investe em ações, você pode falar, cara, não gosto dessa ação, por que ele tem? Chegou no chat, cara, pode perguntar isso no chat. Todo mundo aqui que responde chat sabe no mínimo alguma coisa, sabe no mínimo por que a equipe de gestão comprou aquilo. E na live você pode chegar lá e falar, Daniel, por que vocês compraram Banco Inter? E aí eu vou explicar por que nós compramos Banco Inter. E aí, por que isso? Porque a gente quer aproximar de verdade o gestor do cliente. Porque que legal, cara. Não vai ser só pela rentabilidade que o cliente vem, ele vem pela rentabilidade e pela confiança. E transparência, nada traz mais confiança do que a transparência. Então, a gente trabalha muito isso. E você pode conferir tudo isso, tanto na Monetos quanto na CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Então, se você entrar lá na Comissão de Valores Imobiliários, na parte de fundos e buscar fundo Monetos, vai aparecer os fundos lá, quais que eram as cotas cada dia, quais que eram a carteira dele no final de cada mês. E aí você pode comparar isso tudo e falar, cara, a carteira do fundo Monetos era para ter valorizado 1% hoje para aquelas ações. Como assim ela caiu meio? Não tem como. Isso tá errado. Então você pode fazer auditoria de tudo, cara. Isso é bem tranquilo. Lembrando que uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, é que você não corre risco nenhum se a Monetos quebrar. Porque como a gente aplica em outros produtos e fundos de investimentos, o fundo de investimento está aplicado no seu nome, no seu CPF, assim como o CDB, LCA, LCI, que a gente também tem dentro da casa. Então, se a Monetos quebrar, a única coisa que aconteceu é você perder o seu gestor. Mas o seu dinheiro vai continuar aplicado naquele lugar que o gestor aplicou. E aí o que pode acontecer é você ter que pedir resgate, pedir para o dinheiro voltar para sua conta bancária. Mas dinheiro você nunca vai perder em caso de ter algum problema com a Monetos, por exemplo. Isso é uma questão bem importante, Daniel. Bem legal mesmo que vocês tenham essa transparência e também até mesmo acessibilidade, né? Porque na maioria dos fundos você não consegue ter esse contato de ir lá no chat e falar com o gestor, né? Um ponto, assim, a meu ver, que impede que as pessoas invistam dinheiro e tenham uma rentabilidade melhor é desconfiança, né? O fato de você ter passado por períodos históricos em que o governo ia lá e tirava o dinheiro da tua poupança, por exemplo. E as pessoas não saberem muito bem como funciona. Então, ter um gestor do lado delas que também seja transparente nas suas ações, eu acho que é bastante importante para você ter aderência do investidor, né? Do investidor brasileiro que já se queimou no passado, até mesmo investindo na poupança, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu sempre analiso aqui, que a gente faz, sempre olha muito isso aqui. Todo o meu dinheiro está investido dentro da Monetos e o dinheiro da equipe daqui está todo investido dentro da Monetos. Assim. A gente é xiita em relação a isso. Porque se começar a ter alguém aqui, algum gestor que está investindo fora, é porque a gente não está fazendo mais a melhor gestão possível. Então isso é um balizador pra gente. A regra aqui do código de ética da Monetos, as pessoas têm que informar o que elas têm investido. E a gente faz uma conferência disso. E não teria problema nenhum dele investir fora. Eu só quero entender os motivos, se ele tivesse investido fora, pra gente correr atrás e melhorar nossa gestão para esse cara voltar a querer investir aqui. Porque se a gente não for o melhor serviço pra gente, a gente nunca vai ser o melhor serviço pro cliente. Então a primeira coisa que eu fiz quando a gente criou a Monetos foi pegar 100% dos meus investimentos e colocar aqui dentro. Porque eu garanto que eu vou cuidar tão bem do dinheiro do cliente como eu cuido do meu. Sensacional. Não tem como você cuidar melhor do dinheiro dos outros que você cuida do seu. Então, na hora que você põe isso tudo junto, aí você faz um alinhamento de interesse que é muito legal. Assim. Se a gente estiver ganhando, a gente vai estar ganhando dinheiro junto. Se a gente estiver perdendo, a gente vai estar perdendo dinheiro junto. E eu acho que isso é muito importante. Assim. A gente corre muito atrás disso. Muito bom, não é o lance de casa ferreiro, espeta de pau, né? Casa de ferreiro, espeta de ferro. Exatamente. Eu acho que tem grandes empresas aí que não tem essa proposta, não diria uma proposta de valor, mas essa filosofia, e se eles adotassem isso, seriam grandes mudanças, porque esse alinhamento da solução em si que oferece, cara, é sensacional essa forma que vocês tratam isso. Eu brinco que se eu fosse político, eu ia falar, cara, você quer resolver o SUS? Proíbe todos os deputados de irem ao hospital particular. O cara tem que ir no SUS, velho. E no SUS é a cidade dele. Exato. Olha, cara, é uma boa alternativa, cara. Deixa eu ver se o SUS não volta a funcionar. Por que filho de deputado estuda em escola particular, cara? Esse cara tinha que estar estudando em escola pública, que aí você garante que aquele deputado vai virar e falar, cara, tem que ter a verba, tem que ter o professor, tem que melhorar isso, tem que pintar a sala, não pode ter goteira. Sensacional, realmente. É um jeito prático, né? É aquela grande máxima que o funcionário é o primeiro cliente, né, cara?
Vocês têm considerações finais, Daniel? Cara, é só isso. Eu vou mandar o link pra vocês. Todos os ouvintes durante o próximo mês podem usar o link e ganhar 3 meses. Foi um prazer conversar com vocês. Eu espero que os ouvintes gostem, mas eu gostei demais, assim. As perguntas foram muito boas, assim, bem direcionadas. Deu tempo de falar tudo, de explicar direitinho. Se ficar alguma dúvida, entra lá no Monetos. Ou então a gente responde aqui debaixo do podcast. Imagino que tem perguntas e respostas. Não, imagino não, tem perguntas e respostas. E a gente vai lá e responde tudo. Com certeza. Também queria agradecer muito pelo seu tempo, Daniel, de poder gravar com a gente. Eu gostei muito, assim, do papo. Foi extremamente qualificado. As portas estão abertas para se você quiser voltar aí no podcast, pra gente fazer mais desses papos aí. Pô, vai ser um prazer. Vamos ver como é que o pessoal lida com esse tema investimentos. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, assim. Tem muita coisa legal. É um mundo novo pras pessoas. E vai ser um prazer a gente pegar um outro tema. Eu gosto muito de falar de planejamento financeiro, assim, porque, gastando mais um minutinho aqui, uma das coisas que eu sempre falo, eu alcancei minha independência financeira com os 29 anos. Caramba. E investimento financeiro me ajudou nisso, mas ele não foi nem 10% disso, porque durante 9 anos foi o tempo que eu poupei para alcançar minha independência financeira. Rendimento não é tanto assim. Quando você pensa em 30 anos, rendimento responde por 80% do seu patrimônio. Mas quando você pensa em 9 anos, não é tanto. E aí, eu gosto muito de falar de planejamento financeiro, porque foi o que eu consegui fazer, e eu consegui, no meio desse caminho, tendo uma qualidade de vida muito legal, conseguir poupar o suficiente para alcançar a independência em 9 anos, assim. Isso foi bem legal, assim. Eu gosto bem de falar disso, e talvez seja alguns truquezinhos, alguns hacks que pode ajudar outra pessoa que tem vontade de alcançar a independência financeira, que quer não depender de trabalhar, e que a Moneto só existe hoje porque eu fiz isso no passado. Porque quando eu montei a Moneto, eu fiquei 1 ano e meio sem receber nenhum real daqui. E foi bem legal isso, poder criar uma coisa que eu amo tanto, depois de ter trabalhado para alcançar um sonho, assim. Pô, se isso não foi suficiente pro ouvinte ter vontade de pelo menos criar a conta e ver qual é, né, cara? Pô, não sei o que vai acontecer. Com eu tô tentado a tirar totalmente aí da minha corretora e colocar tudo na Monetos. Show de bola, sejam bem-vindos. Isso Cara, aí. vamos ver se... Até os 29 eu acho que não rola pra mim mais independência financeira, mas quem sabe até uns 30 e algum pouquinho, Até né? uns 35, quem sabe. Cara, você só precisa ter alguns milhões. Começa com uns 10 milhões, tá tudo certo. Pronto. Cara, eu comecei com zero, tá? Eu tinha 20 anos, eu tinha zero, eu só tinha um sonho. Eu tinha lido um livro que eu vi que um cara colocou uma meta com 30, eu falei, cara, vou colocar também. Eu olhei aquele valor, eu falei, cara, impossível. Mas se eu caminhar nesse sentido, alcançar com 33, 34, vai dar certo. Cara, mas é impressionante, quando você tem uma meta, quando você tem um sonho, as coisas vão acontecendo, assim. Você começa a fazer decisões melhores, aquilo começa a guiar a sua vida e você vai transformando um trem que você fala, impossível, aquilo vira realidade. Eu sou um exemplo vivo disso. Quando eu alcancei, eu falei, cara, não acredito. Foi muito mais fácil do que eu pensava, principalmente porque eu achava que era impossível, e foi possível. Todo mundo já trabalhou com a meta e viu como que foi mais fácil realizar aquilo. Daí já são outros 500. Olha só, primeiros episódios do podcast, a gente, vamos chamar de Banco Vermelho. É só o João dar uma navegada aí pelos países capitalistas, já tá até falando o nome do banco agora. É verdade. Olha só, né, cara, o que o dinheiro não faz? É só ficar milionário que... Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.